sempre quis que meu jogo chegasse no nível dos maiores jogos da história. Mas como se chega lá? Bom, tem uma coisa que a gente ignora muitas das vezes no processo de criação dos nossos jogos, que a maioria desses jogos utilizam dessa técnica. E foi exatamente essa coisa que deixaram eles tão grandes assim, mano. E é claro que eu tô falando do estilo artístico. Então, o estilo artístico pode ser músicas, gráficos, cores e por aí vai. Quando você bate o olho em qualquer objeto desse tipo de jogo, você já vai saber qual jogo exatamente é. Tá duvidando? Então vamos fazer um teste. Olha essa imagem e me diz que jogo é esse. Você mal precisou de 10 segundos e você já decifrou que jogo é esse. Por isso hoje eu vou te mostrar como eu saí do zero e decidi aplicar o método que é deixar a arte do meu jogo em nível de AAA, pegou a visão? Meu jogo não tem identidade visual nenhuma e nem estilo artístico. Eu peguei um monte de sprites lá da internet e taquei lá dentro do meu jogo e foi. Então eu decidi que ia aprender pixel art do zero até melhorar o meu jogo pra que ele ficasse pique jogo grande, mané. Preparei uma playlist com mais de 2 horas de conteúdo pra eu estudar hard. 2 horas pode até parecer pouco, porém eu queria focar mais na prática do que na técnica, porque eu ainda precisava postar vídeo nesse canal, né? Comecei a pôr a mão na massa fazendo sprites do personagem principal para eu ter uma ideia de luz, sombra e formato das coisas em pixel art. Na pixel art, cada pixel da tela importa, então você não pode sair rabiscando como se você estivesse fazendo um desenho, porque isso pode causar muitos doubles, que são pixels que poluem a arte e tiram o aspecto profissional da arte. Então primeiro fui fazendo o formato secão ali do meu boneco, separei as mãos e os pés em camadas para animação e fui dando as cores do meu personagem. Eu tinha que fazer ele com as cores bem vibrantes e harmônicas, para que quando a pessoa batesse o olho nele, conseguisse distinguir ele do cenário e de outros objetos. Como eu não sou nenhum profissional da teoria das cores, eu utilizei uma paleta de cores que tinha no meu aplicativo. A paleta até que era bonitinha, mas acabou que eu não escolhi muito bem, né? Pois a paleta tinha poucos tons de verde e meu jogo era Super Ben 10, então seria melhor escolher uma paleta que tivesse mais tom de verde. Porém, quando eu percebi isso, eu já tinha feito bastante elemento do jogo e fiquei com preguiça de trocar as cores de cada um deles. Aí não sobrou nada pro Betinho. Eu também pintei meu Ben 10 baseado nas cores e roupas do Ben 10 de Força Alienígena, já que o meu jogo viu o Alien X como o Alien de transformação. Pegar uma referência é bastante importante na hora de fazer sua pixel art, principalmente se sua referência for outra pixel art, porque aí você vê como aquela pessoa fez pixels se encaixarem perfeitamente para que a arte ficasse legível. Então use referências para sua pixel art. Como mencionado anteriormente, eu separei os braços e as pernas em camadas para conseguir fazer uma animação mais fluida. E é bem melhor fazer isso do que desenhar tudo de novo de uma vez. Aí acaba que a animação não fica tão legal se você fizer isso. Então o resultado foi esse. Depois só fui desenhando tudo por cima e pronto. Aí eu fui repetindo esse processo, né, para todos os actors do meu jogo. O Alien X também, tive que fazer esse processo aí. Na real, o Alien X eu só desenhei uma porra preta ali. E é isso aí, saiu o Alien X. Dá uma nota aí pro Alien X que eu fiz de maneira. Não, deixa eu ver o que mais. Colocando ali os elementos adicionais, né, que nem o HUD. Esse HUD ficou bem simples mesmo, porque eu não queria demorar muito tempo pra fazer o HUD do jogo, já que é uma coisa simples assim. Eu queria focar mais em personagens e cenário. E falando em cenário, mané, porra, vamos entrar agora na hora que eu fiz o cenário do jogo. Na moral, esse cenário aí deu muita dor de cabeça, porque o Pocket Paint, o bagulho de pintura do Pocket Code, ele é ouro. Tava dando um monte de bug, né? Toda hora apagava o cenário, apagava parte do cenário e aí eu ficava puto. Mas mesmo assim, saiu o cenário, mano. Saiu o cenário do jogo, pica.
Se liga aqui, rapaziada, como é que ficou o meu remake do Bem Bosta, mano. Mano, eu gostei muito, pra falar a verdade, velho. Deu muito trabalho pra fazer, tá ligado? Eu dei bastante atenção aos detalhes de iluminação e tal. Eu coloquei uns efeitos assim, PNG mesmo. Mas eu consegui replicar assim o que eu queria, mais ou menos. Bom, então sem mais delongas, vamos lá pra nossa gameplay. Oh my god. Moleque, virou outro jogo, mano. Tem até vibração nos controles. Mano, olha esse sprite do Ben 10, mano. Sério, ó. Se liga nas animações de andar, velho. Olha como é que ele anda, mano. Consegui fazer uma animação de andar bem fluida, né, mano? Acho que foi o que eu queria mesmo, uma animação bem bounce. A animação do soco é bem simples, mas eu dei bastante atenção, né, aos detalhes da camisa virando e tal. A animação de pulo foi só um sprite dele girando, né, porque não tem muito segredo, eu acho. Podia ter feito uma animação um pouco melhor, mas... sei lá, acho que não precisa, tá ligado? Mano, e esse cenário, velho, foi muito difícil pra fazer, porque ele é um cenário inteiro desenhado à mão, tá ligado? Porque o Pocket Code não tem tile set, tá ligado? Eu não sei como é que faz tile set no Pocket Code. Vamos pegar aqui a nossa caixinha do Alien X, mano, até o sprite do Nokia eu reformulei, mano. E o Alien X agora tem animação, tá? Ele não é mais um PNG parado. Ai, meu jogo ficou muito foda, mano. Olha esse Insectoid, velho, voando, mano. Na moral, mano. Isso aqui tá muito brabo, mano. Isso aqui é AAA, mano. Esperou todas as pixel art aí, Celeste. Stardew Valley esperou todas, mano. Ai, quase que eu morri. Matei todos. E aqui na fase da água, rapaziada, eu pequei porque eu não fiz a reformulação do cenário, mano, porque eu tava com muita tarefa pra fazer, mano, muita. E eu ainda demorei pra soltar esse vídeo, tá ligado? Me perdoem aí, eu pequei, mano, eu pequei. Mas pelo menos eu consegui entregar um set completo de animações do Ben 10 aqui e do primeiro cenário, mano. E eu até fiz o background, ó. O background ele tem um movimento, não dá pra perceber, mas tem um movimento. E o Ben 10 aqui, ó, a animação de andar dele ficou muito pica. Fiz a animação dele socando enquanto ele nada e fiz ele fazendo um movimento também, mas não dá pra perceber. Olha esses aquáticos aqui, mano, querendo me matar, velho, querendo arrancar meu pé. Vou virar o Alien X aqui de novo pra bater neles. Mano, eu vou colocar aí a comparação lado a lado, tá ligado? Do jogo antigo e do jogo agora, como é que tá, mano, pra vocês verem. E se você não viu o vídeo de eu criando esse jogo aqui, fazendo toda a mecânica de fases e tal, e de soco, tá aí no card, meu vídeo recriando o Alex Kidd. E é isso, mano. Gostei muito aqui do meu joguinho, mano. Faria de novo, vai ter com certeza mais projetos no canal envolvendo pixel art. Mas por enquanto eu vou soltar só isso, mano. Ah, e vou aproveitar que eu tô gravando aqui a gameplay pra avisar que agora eu vou soltar mais gameplays no canal de gameplay, mano. Então segue aí já na descrição que vai ter conteúdo novo finalmente. Finalmente Tevinho vai voltar com as suas gameplays. Então é isso, mano. Vamos agora para as considerações finais. Uma dica também para saber se a sua arte está legível ou não. Você pega a arte, dá um zoom out na tela e ver se você tá conseguindo entender em um segundo ali o que é aquela pixel art. Ou então mostra pra alguém e pede pra ela adivinhar o que é aquilo ali em um segundo. Se ela conseguir é porque sua pixel art tá boa. Se ela não conseguir é porque sua pixel art tá precisando dar umas aparadinhas. Tipo assim, você bate o olho na pixel art do Celeste, você já sabe que é uma personagem, né? Uma personagem de cabelo ruivo. Dá pra ver as mãozinhas dela ali no corpo dela, por mais que esteja numa escala pequena pra enxergar, mas você consegue identificar que aquilo ali é uma mão. Tipo que nem os animais de Stardew Valley, né? Você consegue bater o olho no cavalo, você já sabe que ele é um cavalo. Você consegue bater o olho na galinha, já dá pra ver que é uma galinha. Bate o olho no milho, já sabe que é um milho. Você consegue entender em um segundo, mano. É assim que se faz um jogo autêntico usando pixel art. Se você usa outro estilo aí, animação 3D, sei lá. Se você usa 3D, se você usa desenhos cartunescos também, tudo depende da atenção aos detalhes e o quanto a sua arte tá legível, mano. Eu acho que é assim que funciona. E também a autenticidade, questões de autenticidade. Você pode pegar outras coisas como referência, mas não copiar 100%, tá ligado? Senão fica feio, né, mano? Todo mundo vai saber que você copiou e também ninguém vai conhecer o seu jogo assim de verdade, tá ligado? Vai ser só mais um mar de cópia. Enfim, boa sorte aí na jornada de vocês com os seus jogos. E falou e fui.